com a paz do Senhor, amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 48. Gênesis 48, nós faremos a leitura de alguns versículos, tá bom? Gênesis 48, versículos 3, 4, 5, 11. E eu vou falando os demais para os irmãos. A palavra do Senhor diz assim, 48, versículo 3 a seguir. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidões de povos, e darei essa terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti do Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Ainda no capítulo 48, versículo 11, diz assim, E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Versículo 15. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia, o anjo que me enviou, me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Amém? Amém. Coloque a sua mão sobre o seu coração nessa noite. Vamos fazer mais uma oração. Pedir para que o Senhor continue falando conosco. Amém? Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor maravilhoso e bendito, Deus poderoso e santo, nós já adoramos o teu nome, já ofertamos e dizimamos na tua casa, e agora nós vamos para mais uma porção da tua palavra, Senhor. Já ouvimos que necessitamos nos alegrar na tua presença, Senhor, e que o Senhor tem cuidado de nós. Agora, Senhor, eu te peço, fala conosco de maneira poderosa, sobreexcelente, enche o nosso coração de graça, de ânimo, de virtude, de vigor, Senhor, e que possamos sair daqui nessa noite cheios de esperança para recomeçarmos, Senhor, os projetos abandonados, deixados de lado, esquecidos, Senhor, e que possamos ter ânimo e vigor, Senhor, para recomeçarmos, meu Deus querido, toda a obra que estava parada, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido em nosso coração. Nós te pedimos, fala conosco, Espírito de Deus. Amém. Você pode se assentar dando glória a Deus? Eu fiquei pensando que palavra eu traria para falar sobre recomeço. E me passou no coração algumas histórias da Bíblia Sagrada. Você olha para a Bíblia Sagrada e vê muitos recomeços. Você olha, por exemplo, para a história de Ruth e Noemi e você vê 2 pessoas recomeçando. Ruth numa terra distante e Noemi numa terra que era sua e ela saiu. Você olha para a Bíblia Sagrada e você vê Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego recomeçando num território bem distante do seu. Você olha para a Bíblia Sagrada e nas histórias que Jesus contava e você vê pessoas recomeçando nas narrativas de Jesus, como é o caso do filho pródigo. Você olha para os discípulos depois da morte e ressurreição, em que Jesus sobe aos céus e você vê eles tendo que recomeçar agora sem Jesus, mas cheios do Espírito Santo de Deus. A vida é um eterno recomeço até Jesus nos buscar. E essa campanha é propícia, esse propósito é propício, porque eu fui pesquisar no dicionário a palavra recomeçar. O ano de 2022, de acordo com a determinação de Deus ao coração da liderança dessa igreja, é o ano dos recomeços.
está no plural. É o ano de recomeçar todos os projetos parados. E aí você olha no dicionário e vai pesquisar o que é re. Re é um prefixo, é um pedacinho da palavra colocada antes da continuação da palavra. Re significa de novo, re significa novamente, re também significa nova chance. Então é chance de começar de novo, é chance de fazer novamente, é chance de mais uma vez você estar na presença de Deus. Recomeçar, portanto, indica começar de novo. Depois de uma interrupção, voltar a fazer. E agora nós vamos mergulhar na história desses dois personagens que nós lemos nessa noite. Como eu te disse, o nosso Deus é um Deus de recomeço. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai entender isso no Velho e no Novo Testamento. Quando você olha para o homem no Éden, o jardim que Deus preparou para ele, você vai ver que o homem cai, o pecado entra, a morte. Mas você vai olhar para o livro de João, o evangelista João, e você vai descobrir que se no jardim o homem caiu, no jardim Jesus Cristo foi crucificado e trouxe de novo um recomeço à humanidade. Você está aqui nessa noite porque Deus quer que você recomece, que você comece outra vez, mas dessa vez não é para parar, dessa vez é para chegar no lugar que Deus tem para você. E aí nós vamos mergulhar agora na história de pai e filho, na história de Jacó e José, na história de Israel e de José. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada e eu pensava no exemplo de alguém que recomeçou, eu não posso citar, além de outras pessoas que eu já te disse, não posso esquecer de Jacó. Jacó teve que começar e começar e começar de novo muitas vezes. Jacó precisou caminhar muito e em lugares diferentes. Jacó precisou recomeçar. Mas todas as vezes que ele se dispunha a recomeçar, Deus falava com ele. Oh, aleluia. Você veio aqui nessa noite porque o seu coração queimava de desejo de ouvir Deus. Você veio aqui nessa noite porque o seu coração ansiava, desejava por uma resposta de Deus. E a resposta de Deus é: eu estou contigo. Ele falou conosco desde o primeiro momento do culto, em que a irmã ministrou, em que ela disse que Deus fala na moto, que Deus fala no trabalho, Deus fala conosco o tempo todo, e Ele está conosco. E todas as vezes que Jacó precisava recomeçar, Deus falava com ele. Nós vamos mergulhar no encontro desse pai e desse filho. Deixa eu começar no presente em que nós lemos, para depois irmos para trás e caminharmos então para o futuro. Nós estamos diante de Jacó, não mais na terra de Canaã. Jacó está próximo ao seu fim da vida. Ele vai falecer com 147 anos. Foram 147 anos em que Jacó andou com Deus e aprendeu coisas de Deus. É bem verdade que ele teve um começo um pouco tortuoso, mas o final da vida de Jacó foi melhor do que o seu começo. O seu começo não é nada comparado ao que Deus vai fazer no final da sua história. A Bíblia vai dizer que ele está agora na terra de Gósen, lá no Egito. O seu filho é governador do Egito, José. José manda e desmanda. Já se passaram os anos de fartura, eles estão nos anos de escassez. O seu pai já está na terra do Egito. O seu pai já conversou com o faraó. E agora, próximo à morte, Israel ou Jacó manda chamar José para conversar com ele. Ele já estava muito doente, debilitado. Se você continuar a leitura do capítulo 48, você vai ver que Jacó já está cego, já não enxerga mais. Mas ele toma força, toma ânimo e manda chamar o filho José e diz: chama José aqui, porque eu preciso entregar algo
diz que José leva os 2 filhos, Manassés, o mais velho, e Efraim, o mais novo. E os 3 vão ao encontro de Jacó. E Jacó se esforça para sentar e conversar com o filho e com os netos. E aí ele vai dizer isso aqui que nós lemos, ó, que é muito lindo, ó. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na terra de luz. Sabe por que é que Jacó chama Deus de Todo-Poderoso? Porque foi assim que Deus se apresentou a Abraão. Quando Deus vai falar com Abraão já velho, ele diz: Abraão, no capítulo 17 de Gênesis, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você está aqui nessa noite porque é o Deus Todo-Poderoso. Há um Deus Todo-Poderoso que te chamou para um encontro nessa noite. Se Ele é Todo-Poderoso, quer dizer que Ele pode todas as coisas. E Ele estava falando só para Abraão porque Ele estava prometendo um filho na velhice de Abraão. E Jacó ouvia do pai Isaac as histórias do avô Abraão. E mais do que ouvir as histórias do avô Abraão, um dia o mesmo Deus que falou com Abraão encontrou Jacó e falou com ele. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que para você que saiu de casa, há uma bênção que vai alcançar os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor enchia o meu coração e me fazia lembrar do que Deus prometeu ao meu pai, e Ele está cumprindo em mim, está cumprindo na minha filha. O nosso Deus é um Deus de gerações, igreja. Olha, filho, é Jacó falando com José: um dia o Deus Todo-Poderoso apareceu para mim na cidade de Luz. Era assim que a cidade chamava, até Jacó chegar lá. E agora nós vamos entender o passado de Jacó. Jacó, quando a sua mãe estava grávida, não tinha ultrassom. E ela sentia algo estranho no seu ventre. Rebeca foi consultar a Deus. E ela disse: Deus, por que acontece isso em mim? Eu não sei o que isso sucede. E Deus respondeu a Rebeca. E sabe o que ele disse para Rebeca? Em seu ventre há 2 nações, e o menor será servido pelo maior, ou seja, o maior servirá ao menor. E Rebeca tomou aquela palavra para si. Deus já tinha um futuro determinado para Jacó, e ele seria aquele que herdaria as bênçãos de Isaac, seu pai. Era uma profecia de Deus, era Deus dizendo sobre Jacó. É bem verdade que Rebeca se antecipou e tentou ajudar a Deus, e isso não deu muito certo. Ela fez o filho enganar o pai também estava velho, e Jacó engana a Isaac. E a Bíblia diz que agora, ela temendo que o irmão Esaú mate ele, ela vai dar um jeito de Jacó ir embora de lá. E quando ela diz para o esposo, ela diz: esposo, manda ele na terra dos meus parentes para pegar uma esposa de lá. Isaac gosta da ideia. Na verdade não é Isaac, é Deus trilhando um novo caminho para Jacó. Existem situações que nós não escolhemos, mas Deus nos coloca lá, porque lá nós vamos crescer, porque lá nós vamos aprender, porque lá Deus vai tratar conosco e em nós, igreja. E aí ele vai sozinho, deixa pai, mãe e um irmão furioso, jurando ele de morte. E numa cidade chamada Luz, ele está cansado, ele deita sobre a pedra e ele sonha. Diga comigo: Jacó sonhou. No sonho dele há uma escada cujo topo chega no céu. E nessa escada sobem anjos e descem anjos. E lá em cima Deus está falando com Jacó: eu escolhi você e eu vou fazer de você e da tua semente uma grande nação. Perceba, Jacó não é casado, Jacó não tem filhos, e Deus está falando que vai fazer da semente dele uma grande nação. O que é isso? Isso é um Deus que caminha no tempo, já sabendo o futuro de Jacó.
e a tua semente será numerosa. Deus fala com Jacó enquanto ele é solteiro, sozinho, errante, e faz uma promessa para ele. Aí ele vai acordar do sonho e ele vai dizer: esse lugar é terrível, esse não é outro lugar senão a casa de Deus. E ele muda o nome da cidade Luz para Betel, que significa casa de Deus. E ele vai dizer que a casa de Deus é um lugar terrível. E sabe por que a casa de Deus é um lugar terrível? Porque coisas sobrenaturais acontecem na casa de Deus. Você escolheu o lugar certo para estar nessa noite. É lugar onde coisas sobrenaturais acontecem, igreja. Aqui é o lugar do milagre. Mas e se a porta da igreja fechar, você continua sendo casa de Deus na sua casa? É bem verdade que aqui há uma atmosfera diferente. E a Bíblia vai dizer que ele faz um pacto com Deus. Deus, se o Senhor for comigo, for o meu Deus, me levar em paz e me trouxer de volta para essa terra que o Senhor me deu, o Senhor será o meu Deus, e em tudo te darei um dízimo. Ele faz um pacto com Deus. E a partir daquele momento, a vida de Jacó vai ser mudada. Você começou um propósito nessa noite. Não quebre para a sua vida ser mudada. Deus é um Deus de propósitos, de alianças. Então, se você fizer uma aliança hoje de participar dos 12 sexta-feiras, participe crendo, amém? Amém? E aí, Renata, e aí Jacó vai vivenciar muitas coisas. Ele vai passar por situações que ele plantou. Ele plantou engano, colheu engano. Ele plantou mentira, colheu mentira. O sogro promete uma coisa, faz outra. E você conhece a história de Jacó? E ele vai caminhar. E em todos os lugares Deus vai falando com Jacó. Deus tinha prazer em falar com Jacó. Deus tem prazer em falar com você. É por isso que você veio aqui nessa noite. Há um Deus que ama falar com você. Aleluia. Ele vai caminhar uma vida com Deus. Vai se casar, vai ter concubinas, vai ter muitos filhos. E ele vai precisar voltar para a terra que ele saiu, a terra de Canaã, que Deus prometeu para ele. Porque Jacó, no seu percurso de recomeço, entenda que ele saiu da casa dos seus pais e precisou recomeçar. Recomeçou sozinho, mas agora está recomeçando de novo em outra terra. E depois ele vai ter que recomeçar de novo quando voltar para a sua terra. A vida de Jacó era um eterno recomeçar, fazer de novo. E a Bíblia vai dizer que quando nasce o último filho dele até então, penúltimo na ordem cronológica, José, ele decide conversar com seu sogro porque ele não quer mais ficar ali na terra do seu sogro. José estimulou o coração de Jacó de sair daquele lugar e voltar para a sua terra de origem. José significa o Senhor me acrescenta, o Senhor aumenta a família, o Senhor aumenta a casa. É Raquel quem diz isso quando gera o menino, quando dá a luz ao menino. E aí ele vai ter coragem de conversar com o sogro vai negociar um salário, ele vai ganhando rebanho, até que chega no momento insustentável. Ou Jacó sai de lá, ou não tem jeito mais. E aí Jacó vai ter que voltar para trás e recomeçar na sua terra. E o que é que vai acontecer? Deus vai falar com ele de novo, aleluia. E aí ele vai recomeçar. E sabe qual processo Jacó precisa enfrentar? O processo do perdão. Recomeço também passa pelo processo do perdão. Quantos entenderam? Diga amém. Amém. Ele precisa do perdão do seu irmão. Ele precisa se reconciliar com Esaú. E ele volta tão temeroso que ele manda presentes primeiro para Esaú. E ele coloca na ordem das pessoas que ele ama, porque ele amava demais a Raquel e a José. A Bíblia vai dizer isso. Então ele deixa eles por último na comitiva. E aí ele coloca os outros na frente. Mas não vai ser necessário nada, porque ao encontrarem-se Esaú e Jacó, Deus já liberou perdão no coração do irmão. Deus tem perdão para liberar no meio desta igreja. Deus vai reconciliar pessoas. Deus vai reconciliar famílias. Deus tem perdão para nós que queremos recomeçar. Amém?
E agora nós vamos entrar na história de José. E eles estão, esses dois, conversando. O pai já velho no Egito e o filho lá com os dois netos próximos a ele. A Bíblia vai dizer que ele tem esse filho com muito apreço, é o filho da sua velhice. É bem verdade que José vai ter um irmão que é Benjamim, e Raquel morre no parto. E nós vamos entender que há um amor por José. Ele dá uma túnica de muitas cores. E os irmãos não suportam José. Os irmãos não podiam nem falar com ele, de tanta inveja, de tanta ira que tinha no coração. Mas José também era um menino muito novo, 17 anos, falava tudo que os irmãos faziam de errado com o pai. E um dia José conta um sonho sobre feixes, sobre molhos. E os molhos dos irmãos se curvam ao olho dele. E não bastando esse sonho, José tem outro sonho. Sol, lua e estrelas se curvam diante dele. A Bíblia vai dizer em Gênesis que Jacó repreende o filho, mas guarda o sonho no coração. Sabe por que Jacó repreendeu o filho? Porque os irmãos estavam perto, ele era pai, precisava equilibrar aquele amor. Mas sabe por que ele guardou o sonho no coração? Porque um dia ele sonhou e Deus fez o que ele sonhou. Não guarde os seus sonhos em vão. Deus vai fazer o sonho do teu coração, igreja. Jacó guardou o sonho do menino no coração. A Bíblia vai dizer: repreendeu a José, porém, todavia, guardou o sonho em seu coração. E os anos vão se passar, e sabe que vai acontecer muita coisa com José. Ele vai ser vendido. Primeiro que o projeto era matar. Rubem não deixa. O projeto era matar, então eles vão jogar numa cova que não tinha água. E depois que eles jogam na cova que não tinha água, perceba, há algo interessante no trabalhar de Deus na história de José. E às vezes a gente passa a leitura despercebido. A Bíblia vai dizer que os irmãos tinham que estar em Siquém, mas eles não estão. Eles estão em Dotã quando José vai atrás deles. José podia ter ido a Siquém e voltado para casa, mas no meio do caminho tinha um homem que sabia onde os irmãos estavam. O que é isso, Renata? É Deus levando José para o Egito. Tudo que acontece na nossa vida não é a mão do diabo, mas é a mão de Deus nos empurrando para onde nós devemos estar, igreja. Algo interessante em Jó nunca atribuiu as suas derrotas ou tristezas ao inimigo, ao diabo. Quando ele perdeu tudo, o que é que ele disse? Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Na minha vida o diabo não manda, na minha vida quem governa é Deus. E o que acontece é permissão de Deus. E Deus empurrando José para o Egito. Os irmãos não estão em Siquém, estão em Dotã. Ele foi até Siquém, foi avisado que os irmãos estão em Dotã. Ele vai para Dotã. Chegando em Dotã, eles vão tentar matar José. Não é possível, havia uma promessa de Deus, havia um sonho de Deus, havia um propósito de Deus sobre a vida do moço. Então eles vão jogar José numa cisterna, numa cova, mas a cova não tem água, ou seja, não ia afogar José. Tudo está acontecendo de maneira estranha, mas é Deus empurrando José para o Egito. E a Bíblia vai dizer que está passando por aí os ismaelitas, homens que pegam mercadorias e escravos e vendem lá no Egito. Esses ismaelitas passavam por aquela rota sempre. É por isso que os irmãos não estão em Siquém, estão em Dotã, estão no lugar onde quem passa para o Egito vai. A Bíblia vai dizer que eles têm a ideia de vender o irmão. E eles vão vender o irmão como escravo por 20 moedas de prata. E o irmão vai para o Egito. Tanto lugar para José estar. Ele tem que estar no Egito. O Egito é o melhor lugar, porque é o lugar de Deus com os sonhos. A Bíblia vai dizer que ele vai para o Egito. Entra na casa de Potifar, você conhece essa história. E lá na casa de Potifar, a mão do Senhor era com ele. Onde ele estava, a mão do Senhor era com ele. Estava difícil, estava complicado, mas a mão do Senhor era com ele. O Senhor não nos prometeu facilitações, pelo contrário, ele disse: no mundo tereis.
É qualquer cárcere? Não. É o cárcere onde ficam presos os presos do palácio. E 2 servos de Faraó estão lá, o copeiro e o padeiro. Ei, perceba que a mão de Deus empurra José sempre para o lugar que ele tem que ir. É a mão de Deus que está te conduzindo. Não pense que você está nessa situação porque quer. É Deus te empurrando para o lugar onde Ele vai cumprir a sua promessa. E aí, Renato, é aí que ele chega naquele cárcere e a mão do Senhor era com ele. Deixa o domínio do cárcere na mão de José. Os 2 vão ter um sonho, ele vai interpretar, um vai voltar para o palácio, o outro vai morrer. E aí ele vai falar que vai voltar para o palácio, lembra de mim? Lembrou? Só 2 anos depois. O José moço que saiu do Egito, saiu da terra de Canaã, nas cercanias com seu pai, não é mais o mesmo José. Ele agora tem 30 anos de idade, tinha 17. E com 30 anos de idade, sabe o que eu vejo Deus fazendo em José? Moldando o seu caráter. Sabe o que eu vejo Deus fazendo em José? Abrindo a visão espiritual de José. José precisava entender que não eram os irmãos jogando ele no Egito, era Deus levando ele lá. Não culpe ninguém, é Deus trabalhando em você. Guarda bem essa palavra. Não culpe ninguém. É Deus trabalhando em você. Amém? E agora o Faraó vai ter um sonho, ninguém vai poder revelar. Ele vai se lembrar, o servo vai se lembrar de José. Ele vai chamar José. Roupa nova, vestes novas, barba feita. Vai encontrar Faraó e vai dizer: 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Você precisa colocar alguém para administrar o que o Egito tem. Não havia o cargo de governador, não existia o cargo de governador. Gilmar Fiuza disse isso uma vez, eu guardei no meu coração. Deus cria um cargo no Egito só para honrar José. Deus faz o que não tem só para honrar você e a mim. Deus abre a porta que não existia só para nos honrar, porque Ele ainda realiza sonho, Ele ainda cumpre promessa. Oh, aleluia! E aí que agora ele não vai mais chamar José, ele vai chamar Zafenate Paneia. Algumas versões vai dizer que esse nome significa Deus fala e vive. Outras vão dizer que o significado desse nome, que era em egípcio e depois foi traduzido para o hebraico na hora de escrever a Bíblia, vai ser revelador de segredos ou de sonhos. Não importa. Eu sei que Deus permitiu que José recebesse um nome novo dos egípcios. Para Deus ele ainda era José, o que acrescenta a família, o que aumenta a família. Os hebreus, o povo de Israel, tinha um cuidado muito grande com o nome. O nome tinha tudo a ver com a história daquela pessoa. Moisés, por exemplo, é chamado de tirado das águas. O significado é tirado das águas. Quando você pega o nome de alguém, é porque no momento do parto, na história dessa pessoa, o nome predetermina como é que será a trajetória ou o instante do parto. E aí você tem um homem chamado José, que significa aquele que acrescenta à família, aquele que faz aumentar a família. E você acha que é em vão? Eu vou te explicar o propósito de Deus, desde o nascimento de José até a chegada dele no Egito. Agora ele tem um novo nome, ele se casa com uma mulher egípcia. Ele está ali na cultura dos egípcios, mas ele ainda é hebreu. A Bíblia vai dizer que ele vai ter 2 filhos, Manassés e Efraim. E os nomes dos filhos remetem à história de José. Manassés vai significar: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Ele queria esquecer as dores, ele queria esquecer o passado. Deus
Manassés? Crescimento. O segundo é crescimento, Efraim. E são esses dois filhos que estão lá diante de Jacó e José. Eu estou te falando que a bênção do Senhor é de geração em geração, você vai entender. E agora está tudo bem, José está no topo, 7 anos de fartura. Esses 7 anos acabam, os filhos nascem, ele se casa, coisas boas aconteceram a José depois de 13 anos de sofrimento. Agora os irmãos vão subir até a terra do Egito, porque é necessário comer. E você sabe toda a história, ele vai falar com os irmãos, vai reter os irmãos, ele não vai se revelar, os irmãos vão embora, vão deixar o irmão ali. Aí ele vai fazer subir o mais jovem, que é Benjamim, tudo aquilo. E agora está toda a família voltando para lá para buscar Jacó. Quando eles chegam para contar para Jacó que José não morreu, que José está vivo, a Bíblia vai dizer que desmaiou o coração de Jacó. Jacó passou mal. Você imagina que há 13 anos ele acha que o filho está morto. Há 13 anos ele deve se perguntar, mas e o sonho do menino? Há 13 anos Jacó deve se perguntar, mas Deus, os meus sonhos tornaram-se realidade. Eu cresci, eu prosperei, eu voltei para Canaã, mas e o sonho do menino, Deus? Tem pai aqui perguntando, Deus, e o sonho dos meus filhos? E Deus manda eu te dizer nessa noite, Deus vai realizar o projeto dos seus filhos. Deus vai realizar o desejo dos seus filhos. Ele fez isso com meu pai. Havia um desejo no meu coração, no coração do meu irmão, de estudarmos numa universidade pública, sem condição nenhuma de pagar cursinho, de pagar escola particular. Mas o Senhor abriu 2 portas para nós. Sabe por quê? Porque um dia, quando os meus pais oravam, e não tinham quase o que comer, mas eles oravam. Quando os meus pais oravam em casa, um dia Deus prometeu a eles que tudo que daria a eles seria dobrado. E tudo que Deus prometeu, Deus fez na vida dos meus pais e tem feito na vida do meu irmão e na minha vida. Eu vim te dizer que Deus cumpre promessa. Eu vim te dizer que Deus realiza sonho. Eu vim te dizer que a palavra do Senhor não cai. Aleluia. Nós dois fizemos faculdades públicas, nós dois construímos casas próprias, nós dois tivemos filhos. Tudo que Deus prometeu no tempo de secura, de sequidão na vida dos meus pais, Deus está cumprindo em nós. E quando eu li essa palavra, eu lembrava que o Senhor é um Deus de gerações. Eu quero orar por você e pela sua família. Você me permite, enquanto você segue a oração, diga amém. Estenda sua mão aqui. Senhor maravilhoso e bendito, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu levanto um clamor pelas famílias que estão agora, Senhor, ouvindo essa mensagem, Deus. Eu não sei como estão os filhos dos teus servos e servas que estão aqui nessa noite, nem os seus netos, mas eu sei o Deus que faz, o Deus que opera milagres. Então, se houver filhos ou netos doentes, traz cura, Senhor. Se houver, meu Deus querido, filhos ou netos desviados, traz para a tua presença, porque a tua palavra dura geração e a tua bênção alcança a nossa descendência, Senhor. Em nome de Jesus eu oro por cada casa, por cada família, Senhor, que está representada com as suas mãos levantadas nessa noite, crendo que o Deus que fez em Abraão, Isaac e Jacó e as 12 tribos, Senhor, fará também na nossa casa, em nome de Jesus. Quantos creem, diga amém. E agora está lá José, e Jacó está sabendo que ele está vivo, desmaia, mas recobra o sentido, fica alegre e doido para ir para o Egito, mas ele não vai sem antes Deus falar. A Bíblia vai dizer que ele conversa com Deus e Deus diz para ele: Jacó, pode subir no Egito, que eu vou fazer a tua descendência crescer lá, Jacó. Jacó não se move, depois que ele aprendeu a escutar Deus, ele não se move mais por si mesmo, ele se move pela palavra de Deus. A gente às vezes deu cabeçada, às vezes a gente fez coisa errada, porque se movia pela nossa vontade.
comitiva são 70 almas. 70 almas entram com Jacó no Egito, na melhor terra do Egito, terra de Gósen, terra de alegria. E agora ele está no Egito e José, todo feliz, abraça o seu pai. Eu fico imaginando, irmãos, a Record fez uma superprodução falando disso. Eu assisti uma cena em que José se revela aos irmãos e é linda, é muito parecida com a Bíblia. E eu fico imaginando como é que era o coração de José e de Jacó nesse encontro de gerações. Como é que foi lindo o trabalhar de Deus. Quando os irmãos estão morrendo de medo, sabe o que José fala para eles? Não se preocupem, quem me trouxe aqui não foi vocês, foi Deus, porque Ele tinha um propósito nisso tudo. E agora está pai e filho. Quando Jacó chega no Egito, ele tem 130 anos. E ele vai abençoar o faraó. Olha que coisa interessante. O faraó era a maior autoridade do Egito. E quem é que abençoa o faraó é Jacó. Porque no reino espiritual não é quem tem, é quem Deus escolheu para abençoar. E Jacó abençoou a faraó. E quando Jacó chega, o Egito chega à presença de Deus. Ei, Deus está onde nós estivermos, porque a Bíblia diz que Ele é Emanuel, Deus conosco, Deus em nós. E Deus fez uma promessa ao Egito, sabia? Por ter guardado o povo de Israel, Deus fez uma promessa ao Egito, que cuidaria do Egito. Quando Jesus, já nascido, por causa de uma profecia, tem que fugir, onde é que os pais vão? Para a terra do Egito. Havia uma aliança entre Deus e o Egito, embora o Egito reteve Israel, escravizou, enfim. Agora eles estão juntos, alegres. 17 anos se passam e só dá Israel crescendo lá na terra do Egito. E agora Israel, Jacó, percebe que vai morrer. E aí ele marca esse encontro com o filho. E nesse encontro com o filho ele vai abençoar não só José, mas os filhos de José. Ele marca o encontro e diz assim, ó: e me disse, eis que farei multiplicar, e te porei por multidão de povos, e te darei essa terra, a tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Renata, mas Deus não cumpriu isso em Jacó. Jacó não morreu em Canaã, Jacó morreu em Gósen, é verdade, mas Deus prometeu não só a Jacó, mas a semente de Jacó. E sabe quem é que vai tomar conta da terra prometida? Não é nem José, nem Jacó, nem Efraim, nem Manassés, são os filhos dos filhos dos filhos deles. Deus tem uma bênção que começa em nós, mas vai alcançar gerações, mas vai abraçar gerações. Deus falou para Abraão: Abraão, essa terra que você está, eu dou para você, para a tua semente, por possessão perpétua. É por isso que eles brigam com o território de Jerusalém, de Israel, e querem tirar eles de lá, mas não dão conta, porque Deus tem uma promessa com eles, lá é deles. E aí, Renata, e aí ele vai dizer: agora, esses dois filhos teus, Manassés e Efraim, não são mais teus, eles vão entrar na minha promessa. Imagina você, que são os únicos netos que vão virar tribos. Os filhos de Dan não entram na promessa feita às 12 tribos, eles recebem por descendência. O que você está querendo dizer, Renata? Eu estou querendo dizer que Deus tem um propósito especial na minha casa e na tua casa. Eu estou querendo te trazer à memória que Deus tem um negócio na minha família e na tua família. Mas está tudo tão esquisito, Renata, não importa. Você está aqui e você vai orar e Deus vai fazer aquilo que Ele está dizendo que vai fazer nessa noite. Ele vai mover na minha e na tua família. Mas está estranho, mas Ele é Deus que conserta todas as coisas. Haveria coisa alguma difícil para Ele? Ele vai consertar a tua geração, a tua descendência, a tua família. E aí, Renata, e aí ele vai falar assim: dá aqui teus dois filhos. E sabe
vai falar aqui, ó, no versículo 48, versículo 11. E Israel, ou Jacó, disse a José: olha que lindo, eu não cuidara a ver o teu rosto. O que ele está dizendo? Ô José, meu filho, eu achava que você estava morto. Eu pensava lá atrás que eu nunca mais ia ver você, José. Eu pensava, José, que você tinha sido devorado por bestas feras, por animais. Porque foi essa notícia mentirosa que chegou para José junto com uma túnica banhada de sangue. Olha, as bestas devoraram o teu filho. E não foi nem os irmãos mandaram dizer essa notícia. Naquele dia triste, o coração de Jacó achou que nunca mais ia ver José. Mas anos se passam e agora ele não só viu José, olha o que ele diz: eu cuidava não ver teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Eu achei que você nem estava vivo, mas você está vivo, você tem filho, e eu estou aqui com você, José. Ei, Deus vai fazer além do que pedimos ou pensamos. Ele vai fazer além do que pedimos ou pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nós, disse Paulo. Jacó estava dizendo: eu não imaginava nem te ver, que dirá ver meus netos. Deus fez além do que eu queria. Oh, guarda essa palavra, diga comigo: Deus fará além do que eu queria. Você recebe essa palavra? Ele tem feito conosco além do que nós pedimos. Mas Ele precisou nos empurrar. Estou falando da minha família, para um outro lugar. E aí Ele vai dizer o seguinte: eu vou abençoar teus filhos, traz eles aqui. Eu te contei que ele está cego, né? Ele está cego. E aí ele está cego e José vai pegar o filho mais velho e vai pôr na mão direita, que é o do primogênito. E vai pegar o filho mais novo e vai colocar na mão esquerda de Jacó, para Jacó abençoar primeiro o mais velho, depois o mais novo. Jacó faz diferente. Pega a mão direita e coloca na cabeça de Efraim, que significa Deus dá crescimento. E pega a mão esquerda e coloca na cabeça de Manassés, que é eu esqueci, eu quero esquecer. Aí José vai dizer assim: pai, você está enganado. Esse daqui é o mais novo e esse daqui é o mais velho, você está trocando as coisas. Ele vai falar: não, eu não estou trocando. Sabe o que eu entendo? Que Jacó estava velho e perdeu a visão da terra. Mas depois que ele viu a escada do céu subir e descer anjo, ele nunca mais perdeu a visão de Deus. Ele inverteu de propósito, porque Deus queria dar mais crescimento do que esquecimento. Sabe o que Deus quer fazer na sua vida? Valorizar muito mais o crescimento do que o passado. A primazia de Deus é fazer crescer mais do que fazer esquecer. Você recebe isso? Uma vez esquecido, deixado para trás, mas crescimento a gente precisa constantemente. E Ele vai abençoar os 2 netos. E ele vai morrer. Quando você lê o nome das 12 tribos de Israel, você vai ver lá que tem meia tribo de Manassés e meia tribo de Efraim. Deus tinha uma proposta especial para a casa de José. É por isso que José passou pelo que passou, para entender o chamado e o propósito de Deus. Você só está passando pelo que está passando, porque há um propósito de aperfeiçoamento de Deus. Mas todo aperfeiçoamento chega ao fim, diga amém. Renata, por que tanta luta? Porque para mim tudo é tão difícil. Eu disse isso para Deus um dia. Porque Deus, para mim tudo é mais complicado. Sabe o que Deus me disse? Porque você não é comum. Gente comum vive uma vida comum, mas quem é de Deus passa pelo crivo, pela fornalha de Deus, para chegar onde Deus
quer. E aí, Renata, e aí que ele vai morrer e ele fez um pedido para José: ô José, leva meus ossos lá para Canaã, eu quero ficar enterrado com os meus pais. José levanta uma comitiva, vai, enterra o pai lá. E quando ele está voltando, os irmãos estão morrendo de medo. Na cabeça dos irmãos eles estão pensando: olha gente, agora que o nosso pai morreu, José vai vingar da gente, José vai se vingar de nós. Agora que o nosso pai morreu, José vai nos matar, José vai nos castigar, porque ele só estava cuidando de nós por causa do pai. Mentira, engano deles. Eles estavam medindo José pelos seus olhos, eles estavam pensando que José pensava como eles. Mas durante 13 anos, Deus ensinou José quem Deus era e quem José devia ser, e por que José estava ali. E sabe o que José vai fazer? Vai cuidar dos irmãos e dos filhos dos irmãos. Onde está isso, Renata? Gênesis capítulo 40, capítulo 50, versículo 18. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele, José, e disseram: eis-nos aqui teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. O que é que José estava falando? Vocês acham que me mandaram para cá? Não foi vocês, foi Deus. E Deus não me mandou para cá para me edificar, para me colocar no status bem alto, no patamar alto, não. Deus me trouxe para cá porque Ele tinha que guardar o povo dele em vida. José entendeu que havia um propósito de Deus na vida dele, e o propósito de Deus na vida dele era abençoar Israel. José não cresceu do que cresceu e como cresceu porque ele quis, mas porque sobre a vida dele havia um plano de Deus para salvar o seu povo. Não era sobre José, era sobre o povo de Deus. Não é sobre você, é sobre as pessoas que serão tocadas através da sua vida. Você recebe essa palavra? Não é sobre nós, é sobre o reino. Não é sobre nós, não é porque eu prego, não é porque eu canto, é porque o reino de Deus se move através de mim. É porque pessoas serão alcançadas segundo o propósito de Deus em nós, igreja. É por isso que eu prego, porque há um propósito de Deus de falar do seu amor a outras pessoas, e eu me movo pelo propósito de Deus. Eu descobri lendo um livro do Alessandro Vilas Boas, e eu estou ensinando essa mensagem, que pregar é um serviço. Quem prega serve a igreja do Senhor, porque ama demais o seu Senhor. Eu estava temerosa de vir para cá por conta dessas alterações que estão acontecendo. Todos estão sabendo do avanço da Covid em todos os lugares, na nossa cidade também. Mas eu me lembrei do dia que eu disse para Jesus aos meus 18 anos: Senhor, eu quero pregar e onde o Senhor me mandar eu vou. Essa tarde para mim foi uma tarde de memória. Eu quero trazer a lembrança que me dá esperança. O Senhor me fez lembrar das coisas que Ele falou para os meus pais, que se cumpriram em mim e no meu irmão, estão se cumprindo nos nossos filhos. Eu vou orar com você e vou entregar a palavra nessa noite. Você pode se colocar de pé. Nós estávamos na casa do meu pai, da minha mãe. Meu pai é esse senhor bonito de cabelo branco. Levanta a mão, pai. Minha mãe está trabalhando, é enfermeira. Nós estávamos orando lá, nós fazíamos parte de ministério. 20 e poucos anos no mesmo ministério. E um dia Deus disse que nos levaria a uma terra nova, para que nós fôssemos conhecidos no estado de São Paulo. Faz 5 anos que o Senhor nos levou para uma terra nova. Faz 5 anos que nós estamos conhecendo igrejas novas. Glória a Deus. Por que você está me contando isso, Renato? Porque Deus cumpre promessa. Porque a mão de Deus nos empurra para os lugares que Deus quer nos levar. Deus vai te empurrar, vai te levar, vai te conduzir até um lugar onde a sua promessa vai se cumprir. Amém?
Foi isso que ele fez com Jacó. Foi isso que ele fez com José. É isso que ele vai fazer conosco. Feche os seus olhos e ore pela sua casa. Ore pela sua família. Ore pelos seus filhos e pelos filhos dos seus filhos. Amém? Deus maravilhoso, bendito, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Ela falou de gerações, ela falou de duas pessoas que recomeçaram muitas vezes, Senhor. Ela falou de Jacó, Senhor, que recomeçou distante da sua família, que recomeçou novamente, Senhor, numa terra nova, e que recomeçou de novo agora, cheio de filhos, de esposa, Senhor, e que teve que recomeçar até a sua morte, Senhor, indo para o Egito, Senhor. Jacó não parou de recomeçar enquanto estava vivo, Senhor, e todas as vezes o Senhor movia a vida dele e falava com ele. É assim que nós queremos ser, Senhor. Nós queremos começar de novo, e de novo, e de novo, Senhor. E enquanto o Senhor falar conosco, Senhor, nós queremos nos mover pelo poder da Tua palavra, Senhor. Assim como o Senhor cumpriu na vida de Jacó, de José, dos filhos dele, Senhor, a Tua promessa, dando a terra prometida, nós cremos que o Senhor cumprirá em nós, nos nossos filhos, Senhor, a Tua palavra, e que as nossas gerações serão abençoadas, e que os nossos filhos serão abençoados, Senhor, e aqueles que estão Te conhecendo agora, a partir deles, Senhor, faz uma aliança com esta casa, faz uma aliança com essa família. Se os pais dessas pessoas não Te serviam, a partir deles, Senhor, faz uma aliança perpétua com esta casa, com essa família, Senhor. Abençoa os irmãos que estarão nessa campanha de 12 sexta-feiras, Senhor, para recomeçar propósitos, Senhor, para ter mais intimidade com Deus, Senhor. Abençoa esta igreja, abençoa o novo tempo, abençoa os pastores, Senhor, traz cura, abençoa de maneira poderosa, Senhor, este ministério, Senhor, e que ele seja cheio do Espírito Santo de Deus, Senhor, e que ao mudar para o novo tempo, a glória invada, Senhor, aquela casa preparada com amor, com carinho, para abrigar mais famílias, Senhor, para receber mais famílias, meu Deus. Eu Te peço, visita, Senhor, esta cidade, a minha cidade, Senhor, vai cessar este vírus, meu Deus, essa doença, e firma os crentes na Tua presença. É o desejo do meu coração, é o desejo da minha alma, Senhor. Nos visita com poder e visita as nossas gerações, meu Deus. Amém. Você pode se assentar dando glória a Deus. Eu quero agradecer a pastora dessa igreja, a pastora Nossa, que me fez o convite. Eu a vi uma vez em Tabapuã, estava desejosa para revê-la, não foi possível, mas ela disse que eu volto. Então aí eu vejo ela, vejo o pastor e vejo as meninas de novo. Nós temos um canal no YouTube que chama Pregadora Renata Lopes. Como chama o canal, igreja? Amanhã essa mensagem vai estar lá. Sentiu saudade do culto? Acesse a mensagem. Lembrou de irmãos que não puderam vir? Manda a mensagem para eles, amém?